Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci e vamos hoje de Red Bull com a apresentação do RB18, carro da temporada 2022, que vai tentar defender o título de Max Verstappen. Para início de conversa, devemos dizer que se você entrar agora nas redes sociais da Red Bull, você vai ver que mudou o nome da equipe. Agora é Oracle Red Bull Racing, o que significa que a Oracle passou a ser a master em termos de patrocínio para a equipe Red Bull. É uma gigante do mundo da tecnologia e vai estar justamente na área de dados para ajudar a Red Bull nos mais diversos setores tecnológicos que envolvem a corrida, desenvolvimento, etc. A própria Red Bull falou que em 2021 a Oracle já teve um grande impacto na campanha da equipe, inclusive com um aumento no número de simulações de estratégias executadas em 1000 vezes e melhorando também a precisão em 10 vezes. E não somente isso, para a temporada 2022 querem expandir o uso da tecnologia da Oracle para justamente as áreas de operações mais significativas, incluindo estratégia de corrida baseada em análise, desenvolvimento otimizado de motores, treinamento de pilotos com inteligência artificial e aprendizado de máquina e também uma experiência personalizada para os fãs. Ou seja, é uma parceria que vem não somente com dinheiro, como algumas equipes fazem, né? O Master é só aquele que injeta dinheiro, mas é uma parceria que traz muito em termos de desenvolvimento para a própria Red Bull. Se não me engano, é algo parecido com o que a AMD tem com a Mercedes, mas claro, pode ser que tenha uma diferença aí de uma outra coisa, a gente não sabe ao certo o que cada um desenvolve. Mas tá aí um novo patrocínio da Red Bull e vamos agora falar do carro, que é o que vocês querem. Tá muito óbvio, tá na cara para quem quiser ver nas fotos aí, que é o carro basicamente padrão da Fórmula 1 pintado com as cores da Red Bull. Tem algumas leves diferenças com relação ao carro da Haas, por exemplo, que também era um carro base, um carro que não tinha grandes soluções, que você pode ver, por exemplo, que a entrada de ar da Red Bull é um pouquinho maior. Mas tirando isso, são carros muito parecidos justamente porque não tem as soluções que as equipes estão planejando. E deve ser um padrão para todas as equipes, não se enganem. Todo mundo que for apresentar o seu carro não vai colocar de bandeja para os seus rivais aquilo que consideram ser a melhor solução, aquilo que vai dar o ganho extremo de performance. Então vai ser tudo um carro genérico, um carro ali padrão, com uma ou outra alteração, com as cores da equipe. Vai ser basicamente isso para todo mundo. E eu diria inclusive que nos testes de pré-temporada em Barcelona e no Bahrein, tem grandes chances de não vermos ainda os carros em seu pacote máximo. Somente na primeira prova é que as equipes devem estar com seus carros da forma que realmente estão almejando, que estão desenvolvendo para disputar o campeonato de 2022. Christian Horner ainda falou uma coisa bem interessante durante a apresentação da Red Bull, que eles fizeram toda uma apresentação com conversa com Christian Horner, com o pessoal da Oracle, também com o Verstappen, com o Pérez, e ele falou que esse carro do início da temporada deve ser muito diferente do carro do final da temporada, porque deve ter sim muita mudança, porque como é um regulamento totalmente novo, muita coisa acaba surgindo, muitas ideias vão vindo à mesa e eles vão aplicando ao longo da temporada, então tem muita diferença que pode ser encontrada do início até o fim da temporada e eu espero que realmente tenha diferença, que os carros apresentem soluções diferentes e seja bem legal para a gente acompanhar. Mas de uma forma geral você consegue ver que a pintura da Red Bull é basicamente a mesma que estamos acostumados, ela não muda, não é uma característica da Red Bull mudar a sua pintura de uma temporada para outra, geralmente na pré-temporada pode ser que faça alguma coisa, mas a livery, a pintura de corrida é basicamente a mesma sempre, então não é nenhuma surpresa pra gente. O que vale dizer é que o Verstappen vai correr com o número 1, como ele já tinha afirmado no ano passado, e também temos que dizer que vai ser um carro da Red Bull sem o conceito do rake mais alto. Isso acontece por conta do regulamento que prevê o carro com efeito solo, então ele precisa ter a parte inferior, mas como eu posso dizer, vedada, de uma forma que ela esteja mais próxima do chão, o que tira a possibilidade de aumentar a altura da traseira. Então o Adrian Newey teve que se virar com esse novo conceito, e aí nós vamos ter que especular enquanto não vermos esses carros na pista. A Red Bull vai continuar sendo uma referência em curvas de baixa e média velocidade? A Red Bull vai continuar sendo a referência em circuitos mais travados? Ou agora com essa mudança de conceito, eles vão ter um carro um pouco mais rápido de reta e menos eficiente nas curvas? É um questionamento válido e nós vamos ter que esperar para ver se o Adrian Newey achou alguma coisa
para dar à Red Bull esse downforce, essa capacidade de ter um carro rápido em curvas, que é uma coisa que ele gosta muito, né? O Adrian Newey gosta de carros que apresentam esse tipo de característica, de serem muito rápidos em curva, e aí o motor Honda ficaria a cargo de botar esse carro para correr na reta, mesmo tendo uma resistência do ar maior, coisa que não vai acontecer agora, porque o carro tem o rake mais baixo, então a resistência do ar dele vai ser quase a mesma com relação aos seus adversários, não deve perder tanto na reta como perdia em temporadas passadas. Mas é um carro padrão, é um carro conceito, é um carro que não tem as grandes soluções. Nós podemos ver que o bico é um pouquinho diferente do da Haas, a entrada de ar também é um pouco maior, mas nada assim que difere de uma forma que a gente fale, nossa, é outro carro, é uma coisa totalmente diferente. Não, realmente é bem parecido, e vale dizer também que nessa pintura da Red Bull, o carro parece mais moderno e agressivo do que o carro da Haas, né? O carro da Haas não passa tanto aquela ideia de modernidade, de algo futurista, enquanto esse da Red Bull tá aparecendo. Eu acredito que a pintura acaba ajudando muito nisso, acaba ajudando nesse impacto, né? Esse bico amarelão aí fica até parecendo um carro de Fórmula 2, Fórmula 3, mas ainda assim é um carro bem bonito. Eu diria que entre o carro da Haas e o carro da Red Bull, o da Red Bull tá dando de 10-0 em termos de beleza. Por enquanto, beleza não significa performance, mas pelo menos é um carro bonito de se ver num primeiro momento. Vamos ver na pista como ele vai ficar. Então eu quero saber a sua opinião dessa apresentação, se você assistiu a apresentação, se você tem alguma coisa que não passou batido, você conseguiu enxergar alguma coisa diferente, mas provavelmente não tem nada muito absurdo aparecendo aí nessas fotos, e diz também a sua expectativa para o carro da Red Bull em 2022. Vai falando aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada, lembrando que amanhã teremos a apresentação do carro de Sebastian Vettel e Lance Stroll. A Aston Martin está marcada para amanhã, se não me engano dia 11 tem a McLaren, e aí depois nós pulamos só para o dia 14 com as apresentações dos carros. Então temos mais 2 carros durante essa semana para poder dar uma olhada e ver se tem grandes diferenças com relação aos seus adversários, com Red Bull, com Haas, enfim, para a gente poder fazer o comparativo. Mas diz aí nos comentários, fala da beleza do carro, fala o que você acha da Red Bull para esse ano, se o Adrian Newey vai conseguir ou não trazer esse carro para ser muito bom de curva, com aquela característica que já conhecemos da Red Bull, ou se dessa vez tudo vai mudar, tudo será diferente. Um grande abraço, valeu e falou!